Olá, vamos exercitar agora um exercício de concordâncias e terminais. Para isso, abra a sua disciplina no Moodle, vá em Exercícios propostos para a aula e lá você vai encontrar a folha B8. Clique no botão direito do mouse e peça para dar download dessa folha no teu computador. Escolha um local adequado para você trabalhar com a folha. O ideal é que você coloque o teu nome do lado, só para identificar a folha em si. E aí você manda salvar. Localize onde você salvou a sua folha B8 e abra no AutoCAD. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é sobre quantos desenhos nós temos nessa folha. Um desenho, ele é composto pode ser composto por uma série de vistas, uma perspectiva, mas ele representa uma peça. Então, para você responder essa pergunta, você precisa apenas contar quantas peças nós temos. Eu tenho um desenho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 desenhos que eu tenho. Cada desenho, claro, é composto aí por um conjunto de vistas, por uma perspectiva, ou alguns não têm uma perspectiva. Vamos nos aproximar do primeiro desenho. Bom, a primeira coisa que vocês estão percebendo aí, nesse primeiro desenho, ele é exatamente idêntico, muito parecido ao desenho que trabalhamos na aula teórica de concordâncias e terminais. A única diferença é que esse canto vivo aqui ele foi lixado para se tornar uma circunferência. Mas dê uma olhada como é que está sextavado, meio quebrado essa circunferência, com a linha que não toca na outra linha. Se a gente se aproximar, parece que tem um erro aí. Bom, isso o AutoCAD faz algumas vezes, né? Toda a representação gráfica do AutoCAD ela não é feita por pixels, mas sim por vetores. E muitas vezes o que acontece é que quando a gente está trabalhando, o AutoCAD ele aumenta o tamanho desse vetor para a gente economizar a memória do nosso micro. E nesse caso, eu posso refazer isso. Eu posso pedir para que ele diminua o tamanho desse vetor, utilizando o comando regen. Então, vou escrever ele aqui embaixo. R-E chama o comando regen. Veja, é o primeiro comando aqui, ó, regen. Que ele regenera exatamente todas essas questões da parametrização do desenho. Ao clicar em Regen, ele regenera, diminui o tamanho do vetor e aí temos o desenho original. Pois bem, dito isto, agora uma próxima questão para vocês é quantos tipos de linha nós temos neste desenho em si. Veja, nós temos, nesse caso, aqui, nós temos linhas, as linhas de contorno aparente do desse cilindro. Temos planos acumulados. Temos arestas também, né? Temos arestas, aqui também está representando uma aresta. Percebam que essas linhas elas são feitas é linha contínua, porque é linha visível. Nós temos também linhas não visíveis, o correto é chamar não visível. Alguns chamam de invisível, na verdade o correto é não visível. Veja, aqui essas linhas não visíveis representam então o contorno interno aparente do furo, né, do furo do cilindro. Nós temos também um outro tipo de linha neste desenho aqui, que seria o traço ponto, é uma linha de eixo. Essa linha traço-ponto, como é que ela ocorre? Você perceba que ela é para marcar planos de simetria, o centro de furos. Foi aproveitado esse eixo aqui para fazer uma correspondência de VA com VS apenas. Mas talvez algum aluno se pergunte, é importante sempre desenhar os eixos? Sim.
principalmente em planos de simetria, em marcações de centro de curvas, centros de circunferências, de cilindros e assim respectivamente. Bom, aparece também aqui nessa folha, se vocês forem ver, uma pequena curva. E essa é uma linha curva. Essa linha foi feita com o S-Spline. O S-Spline permite a gente fazer essas linhas levemente sinuosas. Mas o que é essa linhazinha curva? Essa linhazinha curva a gente chama de linha de ruptura. Existem dois tipos, pelo menos, de linha de ruptura. Existe a linha de ruptura longa, que ela parece um eletrocardiograma, né, ele como triângulos, né? Mais adiante a gente apresenta, na aula de cotagem eu vou apresentar para vocês uma linha de ruptura longa, ou linha de ruptura curta. Linha de ruptura curta ela vai ser utilizada para peças de pequenas dimensões. O que significa a linha de ruptura curta? Ela significa que o objeto ele foi interrompido naquele ponto da linha de ruptura porque a parte adicional do objeto não me interessa nesse desenho. Ela não está sendo apresentada aqui, nem na perspectiva, essa parte adicional. Mas imaginem que essa parte que eu estou mostrando já faz parte de uma peça maior, que não me interessa mostrá-la no todo, apenas esse pedaço. Então, o que é que eu faço? Interrompo a peça com a linha de ruptura curta. Bom, o nosso objetivo vai ser completar exatamente esta peça. Falei dos tipos de linhas, né, mas existe aí, nesse caso, algo muito interessante. Vocês já tinham trabalhado com linhas não visíveis e linhas visíveis no desenho técnico 1, pelo menos quem fez desenho técnico 1. Mas entra uma outra variável aqui, em desenho 2, que é a espessura da linha, que nesse primeiro momento vocês não estão observando que tem nenhum tipo de espessura. Tá? Bom, como é que funcionam as espessuras? Bom, existem, dependendo da área de atuação da pessoa, diversos tipos de espessura. Por exemplo, a arquitetura trabalha com diferentes espessuras para diferentes componentes arquitetônicos. A gente pode ter um projeto arquitetônico com 6, 7, 8 espessuras, né? Num projeto arquitetônico, elementos que vão ter um tipo de espessura, outro, e a gente vai ver quantas linhas de espessuras diferentes tem 6, 7, 8 tipos de linhas diferentes. Na engenharia civil, por exemplo, a gente tem de praxe 3 tipos de espessura, larga, média e estreita. E na engenharia geral, por assim dizer, né? Engenharia geral, engenharia química, engenharia elétrica, de minas, cartografia, assim, respectivamente, nós temos a linha larga e a linha estreita. Qual é a correspondência de tamanho entre uma e outra? Pela norma brasileira, o que acontece com a correspondência de linhas é o seguinte: quando você adotar uma espessura para uma linha larga, a linha estreita, naquele desenho, deve ser metade da linha larga. Metade da linha larga. Isso para uma melhor padronização e apresentação. Porque imaginem vocês que eu fosse fazer uma linha larga de 1 centímetro e escolhesse a linha estreita com a espessura de 1 milímetro. Já é um absurdo ser 1 centímetro, mas só para vocês imaginarem. A diferença entre 1 centímetro e 1 milímetro é muito grande. Ela saltaria, ficaria muito gritante, o desenho ficaria muito feio, porque eu não teria uma harmonização do meu desenho em termos de dimensões. Mas ao passo de se essa linha larga fosse 1 centímetro e a linha estreita fosse meio centímetro, que é exatamente a metade, então não existe uma diferença tão gritante de um ponto, de uma espessura para outra. Como é que a gente vai utilizar aqui? Vejam. As linhas, o que se diz a norma é o seguinte, que linhas reais, aquelas que existem na peça, a gente faz com linhas largas. Então, uma coisa que a gente já vai dizer para vocês é o seguinte: planos acumulados, arestas, contornos aparentes visíveis vão ser linhas largas. Tá? E todo o resto
linhas estreitas. Então fica algo muito simples. Existe uma exceção com relação às linhas não visíveis. A norma permite que a gente desenhe as linhas não visíveis como larga ou estreita. Eu vou pedir para que vocês desenhem com linha estreita. As linhas não visíveis com linha estreita. Primeiro, para simplificação, fica mais fácil você memorizar. Você sabe que apenas as visíveis reais serão largas. Todo o resto será estreita. E assim, se você adota uma linha não visível como larga, e você desenha uma linha larga visível ao lado de uma linha não visível larga, uma do lado da outra, a linha larga não visível chama bem mais atenção. Parece até uma cobra coral do lado, né? Parece que realmente fica muito feia essa apresentação. Então eu vou pedir para que vocês desenhem as linhas não visíveis com traço estreito. Então, o que a gente tem nesse ponto? A gente tem linhas, as únicas linhas que serão largas no nosso desenho serão as linhas visíveis. As linhas visíveis reais serão todas largas. Então, isso quer dizer que planos acumulados, arestas, contornos, eles serão largos. Todas as outras, eixo, não visíveis, linha de ruptura, serão estreitas. Bom, para eu configurar isso aqui, eu preciso configurar essas espessuras no Layers. Então, eu vou entrar no comando Layers, LA, digitar LA na janela de comandos, pressionar Enter. E lá eu vou ver, o desenhista da folha não colocou as espessuras. Daí eu quero ver quais foram os layers que foram criados. Construção, que não vai me interessar muito. Deixa eu ver aqui, nem a folha, nem a Ashura a gente vai ver mais adiante, mas tem não visível, tá vendo? A não visível. Vamos colocar uma base de 0.4 para larga e 0.2 para estreita. Então, eu vou procurar aqui na coluna Line Weight, que é a espessura da linha não visível. Eu vou clicar nessa espessura e vou colocar 0.2. Visível eu vou colocar 0.4, o dobro exatamente, né, da linha estreita. E a gente tem os outros também. Deixa eu procurar aqui o eixo. O eixo também vai ser 0.2. É uma linha irreal. Linhas irreais são estreitas. Eu poderia passar todas as outras, nesse caso, para, por exemplo, a Ashura. Bom, a Ashura é um símbolo que eu coloco para dizer que tipo de material tem a peça. Isso a gente vai trabalhar lá em cortes. Então, como eu falei, é muito simples, porque apenas as visíveis, nesse caso, para nós serão largas. Agora, o quadro e o selo, eles são largos, tá? Eles são largos. Então, vamos deixar tudo isso largo também. A folha também, vamos botar largo também, 0.4, tá? 0.4. Construção. A gente não vai mostrar linhas de construção, então pode ficar com a default também. E esse conc terminal foi exatamente um layer, depois podemos procurar onde é que eles estão, possivelmente para mostrar algum elemento, mas que a gente nesse primeiro momento não vai precisar. Bom, eu configurei então apenas as folhas visíveis com 0.4 e claro, o quadro, selo e folha selo 0.4 larga também, o resto tudo estreito. Vou fechar aqui para poder desenhar. Bom, eu fiz essa representação e a primeira coisa que vocês percebem é que eu não consigo enxergar a espessura da linha. Eu já tinha falado isso na aula de AutoCAD. Basta você vir aqui na barra de status, né? Se esse botãozinho não está aparecendo, vai lá no Customization, e aí clica e pede para que ele seja mostrado lá em Weight, tá? E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em, tá vendo lá? Então, quando eu pedir para mostrar a linha larga, já estou percebendo até alguns equívocos do próprio desenho. Essa linha aqui, toda essa linha, ele foi transformado, isso aqui foi um bloco, foi inserido como um bloco, tá? Eu posso, e estava como um layer visível, inclusive. Porque quando eu clico nele, todo ele fica selecionado. Para eu corrigir isso, eu tenho que explodir esse bloco. Então, vou usar o comando explode.
Eu vou explodir, vou selecionar o objeto que eu quero explodir, selecionei. Eu vou pressionar barra de espaço para finalizar o explode. Eu vou mudar o layer aqui para visível, tá? Eu já vou deixar, eu vou mudar todos esses, vou passar todas essas linhas. Eu vou pegar todas essas linhas e passá-las para o layer, estavam no layer 0, na verdade. Eu vou passar para o layer visível. Ainda tem aquele pedacinho ali que ficou. Eu vou passar para o layer, eles foram desenhados no layer 0. Eu quero que fique layer visível, tá? Pois bem, eu vou salvar isso aqui. Agora sim está correta a peça. Foi interessante acontecer esse probleminha aqui na perspectiva para eu já mostrar para vocês também o comando explode e como lidar com esse assunto, porque até na próxima peça também, ó, ela está inserida como um bloco, que é um outro assunto de AutoCAD que a gente não viu ainda, tá? Mas de qualquer maneira, como é que eu faço para corrigir isso aqui? Dá um explode e depois você seleciona de novo as linhas e você passa para o layer visível. Aqui não adianta, assim, você, mesmo que passe para o layer visível, você não vai conseguir. Você tem que explodir a peça e depois selecionar as linhas por linhas, mudando para o layer invisível. Quer ver? Ó? Você vai de novo, ó, só para exemplificar. Você dá o explode, seleciona o bloco, barra de espaço para finalizar o modo de seleção. Toda ela saiu. Toda ela saiu. Aí nesse caso aqui eu já poderia fazer o seguinte, eu poderia desligar o layer Ashura, e agora eu seleciono tudo, fica mais, deixa eu Ctrl selecionar aqui, eu só não quero pegar o eixo, tá? Só não quero pegar aquele eixo, agora sim, agora eu vou passar para o layer visível. Dou um ESC, vou dar um save, já salvei, tá aí bonitinho, tá? Eu quero mostrar de novo a Ashura, mas a gente já viu na aula de layers, eu liguei, agora ele volta a aparecer. Pois bem, feita essa correçãozinha, agora a gente já trabalhou com o que são os tipos de linha, o que é um desenho em si. Agora a gente pode fazer as correspondências. Eu particularmente não gosto de trabalhar com o layer, mostrando, quer dizer, com as linhas largas sendo mostradas na tela. Eu prefiro só ligar as linhas largas no final do trabalho, porque para mim fica, nesse momento, durante o trabalho, muito poluído o desenho. Então eu acabo desligando e trabalhando desse modo aqui. Pois bem, o que é que eu faço agora? Esse desenho é muito próximo ao desenho de ARC 318, desenho básico à mão livre, que ele não tem, é muito parecido com as peças de desenho 1. Se vocês perceberem aqui, o que é que eu preciso fazer? A vista superior já está pronta, a vista anterior ela está incompleta. Por que ela está incompleta? Porque este bico que sai para fora desse cilindro, você percebe que ele tangencia o cilindro. E aqui então eu tenho que completar o bico até o ponto de tangência do cilindro. Então eu vou mudar o meu layer para construção. Eu vou entrar no meu comando line. Tá? Entrei no comando line. Como o snap está ligado, perceba que eu não estou com o orto ligado, eu vou ligar o orto, para facilitar. Cuida exatamente para quando você puxar esse alinhamento, não ficar muito próximo do objeto para ele não pegar um ponto impróprio. Por exemplo, apesar da linha ortogonal, tá vendo? Ela está parecendo que vai estar direitinha, vai estar bem na vertical. Perceba que ele está localizando o midpoint para mim. Então, se eu clicar no botão esquerdo do mouse, ele acaba pegando o midpoint e não faz a linha ortogonal, mesmo que eu esteja no comando orto. Então, eu vou dar um Ctrl Z para desfazer aquele ponto, né? Então, sempre você vai um pouquinho além para ele não pegar nenhum ponto, nenhum snap. Então, eu cliquei para finalizar. Então, veja. É nesse ponto de tangência exatamente que tem que chegar aquele bico. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o comando extend EX, eu vou clicar no Enter,
E eu vou dizer que este é o meu limite de extensão, barra de espaço, para aceitá-lo como limite. E vou selecionar nos objetos que eu quero estender até ele. Depois eu vou barra de espaço para sair do comando extend. Agora eu vou, se eu quiser, eu desligo o Leia Construção ou simplesmente eu apago esse desenho. Veja, eu apago a linha de auxiliar. Bom, a peça está completa agora. Perceba que agora eu puxei o alinhamento direitinho para para o meu ponto de tangência. Bom, a segunda peça, essa segunda peça, ela é, eu vou dizer para você, a gente já trabalhou, na verdade, já apresentou essa peça nos slides da aula teórica de concordâncias e terminais, mas percebam que o que a gente quer é mostrar para vocês como é que a gente faz as concordâncias usando o AutoCAD, as concordâncias e os terminais em si. E percebam também que eu vou ter possibilidade de trabalhar nesse caso, com os terminais divergentes, porque eu só tenho superfícies planas aqui gerando os terminais, né? Aqui eu tenho essa concordância com essa concordância, desculpe, esse plano com esse plano horizontal com esse plano vertical gerando essa concordância. Então essa concordância foi gerada do encontro de superfícies planas, né? Ali ele vai ficar, só por esse fato ele vai ficar convergente. Mas aqui é o caso, tudo foi feito, todas as concordâncias estão sendo geradas a partir do encontro de superfícies curvas. Então, a solução desta peça vai ser igual a essa, só que os terminais desta peça aqui elas vão ficar convergentes e não divergentes. Pois bem, então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou começar por essa peça aqui, vai ser puxar vou puxar os alinhamentos, o Word está ligado, né? E aí agora eu vou dar um extend, e selecionar essa linha como meu limite de extensão, barra de espaço para sair da definição do limite de extensão, e eu vou clicar nas linhas que eu quero estender. Pois bem, feito isso, como eu disse, eu tenho aqui onde eu estou apontando e aqui embaixo vão aparecer terminais. Esse terminal aqui de cima é o encontro dessa concordância com aquela concordância de lá, e também isso vai acontecer lá embaixo. Existe concordância por cá e uma concordância lá embaixo também igual a essa, mas está na parte de baixo. Então eu vou ter aqui também um terminal, e o terminal vai chegar neste alinhamento aqui. E aqui nos cantos, obviamente, como eu estou olhando a vista anterior, veja que no contorno aparente do cilindro, que tem essa reta e essa reta, eu vou ter, conforme eu já falei também nos slides, uma curvatura. Aqui e aqui, são as concordâncias em si. Eu vou começar então pela concordância em si. Aí a concordância, como elas vão ser visíveis, eu já vou mudar o layer para o layer visível. E aqui nesse caso eu vou usar o comando fillet para desenhar exatamente essas curvas. Esse fillet, ou filé, né? Filé que a gente chama. Esse filé é para eu poder, como vocês já viram na aula de AutoCAD, para eu poder colocar ele direitinho aqui dentro, eu preciso saber qual é essa dimensão. Então eu vou primeiro medir qual é essa dimensão. Você pode medir através do dist, basta escrever dist, D-I-S-T, que é de distância. Pressiona Enter, ele vai pedir qual o primeiro ponto. Eu vou dizer, eu quero daqui, que é o primeiro ponto, depois ele pede o segundo ponto, eu digo que é aqui. E lá embaixo, na janela de comandos, ele vai dizer qual é essa distância, 3. Então, quero dizer que esse filé aqui que eu vou colocar, ele tem, na verdade, ele só pode ter um raio menor ou igual a 3. Se eu configurar um raio maior do que 3, ele não vai caber e o AutoCAD vai reclamar. Então, posso entrar no filé, F, barra de espaço, e agora a gente já viu isso na aula do AutoCAD, eu vou clicar em raio e ele já está setado
para um raio 2. Eu posso permanecer com raio 2 aqui mesmo, aceitar essa sugestão dele, pressionando barra de espaço. Quero saber como é que está o trim. Ó, o trim ele está dizendo que o mode é trim. Se eu deixar o mode trim ligado, quer dizer, quando ele fizer a curva, ele vai cortar essa linha já desenhada. Então, isso não é uma coisa interessante para mim. Eu teria que redesenhá-la. Então, é melhor mudar, clicar lá em trim e pedir para que ele escolha o mode no trim. É só clicar em cima do modo que você quer. Agora, sim, eu posso clicar nessa peça, nessa linha e nessa linha. Eu já vou fazer a linha de baixo também, tá? Deixa eu me aproximar aqui da peça para ir ficando melhor de ver. A barra de espaço, se eu não estou em nenhum comando, a barra de espaço vai voltar ao último comando desenhado. Então, veja, barra de espaço, ele vai voltar para o último comando desenhado, já no mode no trim do filé, junto com raio 2. Então, eu tenho aqui, ó, daqui para cá. Feito isso, agora eu posso, com trim, cortar exatamente aquele alinhamento. Então, eu vou dar um TR, TR, barra de espaço. Também da mesma coisa, eu posso dizer que aqui são os meus limites, barra de espaço para fechar, né, e depois eu posso cortar. Ele não está cortando, porque eu acredito, exatamente, o desenhista ele desenhou, possivelmente, ó, o desenhista ele desenhou uma linha inteira. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vou refazer aqui o comando trim, tá? TR, barra de espaço. Eu vou dar outra barra de espaço para já ir cortando o que eu quero. Cortei aqui e cortei aqui. Beleza. Então, TR, barra de espaço. E aí para usar o trim para cortar as duas peças. Bom, aqui nesse caso, ó, eu vou também usar o TR, barra de espaço, para cortar essa linha que não me interessa, porque aqui o terminal ele vai ser o quê? Ele vai ser divergente, ele vai ser para fora. Como essa linha de construção ela é cinzinha, eu vou deixar ela como layer visível. Já mudei, cliquei nela e mudei para o layer visível. E agora eu vou aplicar o filé de novo, só que com mode trim. Eu vou entrar no filé, só com mode trim. Eu quero mode trim, né? Eu quero mode trim. Ele está em mode no trim, então eu cliquei em trim e pedi para que ele fosse mode trim. E agora eu vou simplesmente desenhar essa curvatura. Tá? Eu vou sair do filé. Eu acabei apagando a linha que seria importante, só como referência, tá? Eu vou sair do orto. E agora eu percebo o seguinte, na aula de concordâncias terminais, vocês viram que o terminal ele fica do tamanho, mais ou menos 1/8 do tamanho da curvatura da concordância. Nesse primeiro momento, ele está no mesmo tamanho, então eu teria que reduzir isso. Como é que eu faço isso? Você faz assim, ó, dá um clique na curvatura, dá um clique nela com o botão esquerdo do mouse, tá? E aí você vai ver que ele vai mostrar esses quadradinhos azuis. O nome desses quadradinhos são grips, G-R-I-P, grips. Né? Pega esse grip aqui, dá um clique no botão esquerdo do mouse, né? Só um clique que ele vai ficar vermelhinho. Isso quer dizer que você meio que agarrou ele, tá vendo? Ó? Deu um cliquezinho sem pressionar nenhum botão do mouse. Eu vou dar um ESC e fazer de novo. Ó. Só dei um clique no botão esquerdo e soltei ele. Então ele está preso ali no mouse, tá vendo? Ó? Ele quer que me diga onde é que eu vou arrastar esse. O que é que você faz? Pressiona um Shift do teu teclado, mantém o Shift do teu teclado pressionado e vai no botão direito do mouse. Agora solta o Shift e solta o botão direito do mouse e escolhe a opção Nearest, que aí você vai pegar um snap mais próximo. E agora você escolhe por bom senso um ponto mais próximo desse alinhamento que é o ponto de tangente, de tal sorte que você tenha como resultado final uma curva menor que a curva da concordância. Ó, aqui não dá para fazer, porque aqui se você for ver parece até uma linha reta, então você tem que deixar aqui não dá porque começou a aparecer um caroço, parece um calombo, né? Então o que você faz? Você vem
se afasta um pouquinho dessa linha reta, mas não chega muito próximo, senão você vai ter de novo a concordância. Só se afasta um pouquinho de cima, né? E aí você já tem uma curva menor do que a curva da concordância e já ir com um bom resultado. A mesma coisa pode ser feita aqui embaixo. Vou clicar na curva, no grip, no determinado grip. Né? Não estou tocando mais em nada, pressionando nenhum botão, só selecionei aquele botão. Pressione e mantenha pressionado o Shift, botão direito do mouse. E agora eu peço o botão Nearest. E agora eu vou pressionar vou escolher qualquer ponto mais próximo daquele meu alinhamento. Agora, perceba, não é necessário que esse terminal de cima fique exatamente igual ao terminal de baixo. Como eu falei, eles são símbolos, são símbolos, então eles não vão aparecer numa peça real, mas é assim que funciona. Então eu vou apagar as minhas linhas de construção, nesse caso. Poderia só depois desligar o layer, mas nesse ponto o que você tem agora, eu posso até mostrar como é que ele ficou. Professor, parece meio estranho essa linha aqui que não é larga. Sim, ela não é larga, é uma linha estreita, assim como a linha que a gente definiu para a linha não visível estreita. Tá? Então agora a gente tem essa mesma opção. Para o exercício do lado, a única diferença que tem é que é a mesma peça, só que as concordâncias são geradas através do encontro de superfícies totalmente curvas. Então, nesse caso, obviamente, o que, é que vai acontecer com esses terminais? Os terminais eles vão ficar convergentes, em vez de serem divergentes, apenas por convenção. Não acontece nada, a vista anterior vai ficar exatamente a mesma. E a gente sabe que o terminal termina no alinhamento de ponto de tangência. Então, o que eu teria que fazer aqui simplesmente seria colocar esse terminal de maneira convergente nessa peça aqui. Eu não vou puxar esses alinhamentos todos, não vou puxar esses alinhamentos todos. O que eu vou fazer é apenas copiar. Eu vou copiar essa peça aqui, ó. Eu vou copiar essa peça aqui. Tá? E vou levar ela para cima da outra. Ó, tá? Vou levar para cima da outra. Já vou, então, apagar. Deixa eu ver. Acho que dá para apagar essa linha. E já apagar essa outra linha, que já estava uma em cima da outra. E eu vou usar o comando mirror exatamente para colocar esses terminais, vamos dizer assim, convergentes. Para isso eu vou ligar o orto de novo, que vai ser importante o orto ligado. Vou entrar no mirror, então MI, vou selecionar a minha peça, e agora que eu quero espelhar é apenas essa curvinha. Ele pede, quando eu pressionei Enter, obviamente ele vai pedir o primeiro ponto da mirror line, foi o primeiro ponto. O segundo ponto da mirror line, eu posso colocar qualquer ponto para o lado. Ele quer que eu apague o objeto fonte, eu quero sim que ele apague o objeto fonte, e aí está feito o comando mirror, repetindo na parte de baixo. Vou para o MI, que é como a gente chama o mirror, barra de espaço. Selecionei o objeto que vai ser espelhado, barra de espaço para sair do modo de seleção. Clico no primeiro ponto da mirror line, como o orto está ligado, eu clico em qualquer ponto do lado. Ele desenhou o espelhamento, mas pergunta se eu quero apagar o objeto fonte. Aí eu digo que sim, eu quero apagar o objeto fonte, e ele sai, então, do mirror. Então, o que eu tenho aqui é já essas linhas já completas, né? A primeira linha. Essa peça aqui, ela já também está completa. Ela já está completa, já está feita, mostrando exatamente como é que ficaria a representação. O que seria interessante, aqui eu tenho até nos slides do conteúdo de vistas, de concordâncias e terminais, a gente tem já uma apresentação do gabarito, né? No próprio slide já tem respostas dessa peça aqui, dessa peça intermediária. Seria interessante que nesse momento você não voltasse para os slides para você estudar, mas que você tentasse exatamente fazer
essa peça aqui. Tá? Só com um porém. Como é que a gente faz correspondências entre vistas? Lembra da aula de vistas ortográficas, como a gente pegava a medida de um lado para outro. Por exemplo, eu sei que essa medida e essa medida, desculpe, aqui, veja, aqui foi feito com retângulo, eu vou explodir esse retângulo, tá? Explode, vou explodir esse retângulo aqui, tá? Ótimo, agora é só a linha. Veja, essa medida aqui e essa medida são profundidades. Então, como é que eu sei, olhando lá de cima, que eu preciso desenhar essa nervura aqui? Então, como é que eu faço para desenhar essa nervura? Obrigatoriamente, eu tenho que pegar o final dela, né? Ó, onde é que ela termina. E aí eu vou até lá embaixo, para primeiro puxar. Depois eu vou... Deixa eu pegar ela aqui. Do mesmo modo, lá em cima também, ó. Peguei ela lá embaixo. Vou descendo. Ó. Tá? Então, eu sei que a nervura fica ali. Mas e a profundidade da nervura? Para a gente marcar a profundidade da nervura, é interessante o seguinte. Você faz uma linha auxiliar. Constrói um círculo exatamente do canto até o primeiro canto da nervura, porque o raio, veja, o raio dessa circunferência, que eu centrei o raio exatamente onde está o meu cursor agora, até a primeira face da nervura, vai ser exatamente o afastamento que eu preciso ter para isso. Então, eu só precisaria mover esse círculo pelo centro e colocar exatamente nesse canto. Eu vou tirar do orto nesse ponto, tá? Bom, como eu precisar desse diâmetro do orto agora não, veja. Então agora eu tenho o primeiro alinhamento. Então essa distância de onde eu tenho aqui, ó, o meu cursor até aqui, é exatamente esse raio. Que a partir daqui eu passei. É como se eu estivesse passando aquele era um artifício de desenho que eu passava a lapiseira, né, numa pequena curvatura para fazer a correspondência entre essas profundidades da vista lateral esquerda com a vista superior. Do mesmo modo, eu teria, a partir daqui, ó, até ali, quer dizer, desse centro até ali, é o raio, essa seria a profundidade para eu largar a oposição da nervura. Então, eu posso mover esse círculo a partir desse centro aqui. E aí, desenhar tranquilamente onde é que ele está. Claro que começa a ficar com muitas linhas, eu posso apagar, não tem problema. Mas nesse ponto eu já tenho um posicionamento, que agora eu vou cortar com um trim, eu vou fazer a linha acumulada que representa o encosto, vou começar a observar aonde é que estão, o que é que eu vou conseguir chegar aqui, se aqui tem um terminal, aqui tem uma concordância, ali tem um terminal também, como é que eu faço essas representações. Então, seu objetivo agora vai ser completar a vista superior e a vista lateral esquerda dessas peças. E estudar as soluções, estudar que já foram dadas essas soluções, exatamente de todas essas outras. Todas as outras já estão com soluções apresentadas, tá? Todas as outras já estão com soluções apresentadas. Só estudem como é que foi feita, né? Puxem correspondências para estudar como é que eles estão. Eu queria me deter agora, para finalizar essa parte de exercícios, exatamente num questionamento que eu vou pedir para que vocês tentem encontrar aqui um erro nessa peça. Tem um erro nessa peça, tá? Que na verdade foi colocado de forma proposital para não causar nenhuma falsa interpretação de formato da peça para o leitor. E eu quero que vocês descubram qual é esse erro. Na aula remota, eu vou fazer esse questionamento para vocês. Então, tentem identificar nessa peça aonde é que está esse erro. Dúvidas nessa e em outras peças desta folha, vocês podem tirar durante a aula síncrona, durante a aula remota. Muito obrigado pela atenção de todos.